Fala pessoal, nesta parte do curso nós vamos ver como funcionam os neurônios do Stark. Veremos como que esse recurso consegue nos ajudar a aprimorar setups já existentes e até mesmo a criar setups novos baseados neles. Antes de começarmos, eu preciso explicar para vocês que este recurso do Stark, apesar de nós algumas vezes chamarmos ele de Machine Learning, né, porque ele realmente descobre padrões e melhorias por você, ele não é o clássico Machine Learning que nós conhecemos de algoritmos autotreináveis que vão se adaptando sozinhos automaticamente, tá? Não é exatamente isso. Também não são algoritmos de Deep Learning, redes neurais, tá? Apesar de nós chamarmos os parâmetros de neurônios, tá? Não tem relação também com rede neural. Esse recurso, ele nada mais é do que uma ferramenta que vai olhar para tudo que tem disponível no robô, que muitas vezes nós não conseguimos explorar, né? Porque nós humanos somos limitados, e ele vai explorar de uma forma completa para você. Por exemplo, ele vai conseguir fazer todas as combinações possíveis de indicadores, de preços, de parâmetros, de diversos tipos de indicadores, para então entregar para você uma possível melhoria no seu setup ou até mesmo um possível sinal para você operar somente com base naquilo. Uma coisa muito interessante é que este recurso, da forma como ele foi desenvolvido no Stark, ele não sai simplesmente comparando tudo com tudo, tá? Ele possui algumas restrições que nos poupam muito processamento, né? Que nos torna viável algumas otimizações que seriam praticamente impossíveis se essas restrições não existissem. Como, por exemplo, ele não vai sair comparando o preço de uma média móvel com o valor do indicador de um ATR, porque existe uma restrição que impede ele que faça isso. Bom, então vamos ver na prática como esse recurso realmente funciona. Vocês poderiam simplesmente falar para o robô assim, ó, faça tudo por mim, tá? Por exemplo, a gente chama de neurônios, né? As condições que ele gera automaticamente, nós chamamos de neurônios aqui. Eu poderia simplesmente vir aqui na minha expressão de compra e falar assim, faça tudo por mim, né? Eu não quero pensar em nada. Então, eu boto um N1 aqui e mando ele otimizar, né? Eu falo para ele passar por todas as possibilidades, né? De todos os indicadores que estão ligados aqui. Então, o que ele vai fazer quando eu coloco isso aqui? Ele vai pegar tudo que tem ativado aqui no robô. Então, por exemplo, nós temos aqui ativado uma média móvel simples, nós temos uma média móvel exponencial de 89, temos uma média high-low, temos um Tilson de 50, né? Uma banda, um Keltner, tem um zigue-zague, tem um monte de indicador ativado aqui, tá? Ele vai pegar tudo isso aqui e tentar combinar, né? Tudo com tudo dentre aquelas limitações que ele já tem pré-programado, tá? Então, por exemplo, ele não vai comparar aqui a média com a TR, né? Não vai comparar a média com volume, tá? Ele sabe até onde ele pode ir, né? Esse é o diferencial. Então, eu poderia também falar para ele assim, ó, eu não sei exatamente qual média que eu quero testar, né? Então, eu posso botar um range de médias, eu quero ir da simples até a VWAP, né? Então, ele vai testar tudo que for possível aqui. O período também não sei qual que é, também posso variar os períodos, tá? Mas vamos supor que a gente já tenha uma linha de raciocínio, né? Por exemplo, as médias que eu mais utilizo são essas daqui, as bandas que eu mais utilizo são essas, a sensibilidade aqui do zigue-zague que eu utilizo é essa daqui. Então agora, legal, defini meus padrões, robô, pense por mim, né? Então é basicamente isso, tá? Além de todos os indicadores, ele também utiliza aquela lista de preços de referência que eu mostrei, tá? Então tudo isso aqui ele também vai utilizar. Só que não todos, né? Não os 10. A gente definiu que vai do R6 ao R10, tá? Então, daqui até aqui ele também consegue olhar. Então eu posso vir aqui e definir algumas coisas, né? Que por padrão não tem nada. Então, por exemplo, eu posso vir e falar para ele assim, eu quero que você utilize aqui um preço específico, ou eu também posso falar para ele que ele pode escolher o preço que ele quiser, né? Indo desse primeiro até o último aqui. Tá? Então, ele que vai escolher qual que ele quer, né? Eu já gosto de definir alguns sinais para ele, tá? Então, por exemplo, eu coloco um pequeno sinal meu aqui e peço para ele melhorar isso para mim utilizando Machine Learning. Eu vou dar um exemplo aqui de um doji, tá? Como que a gente faria um doji no Stark? Eu vou pré-definir tudo aqui para zerar, tá? Um doji nada mais é do que um kendo com corpo pequeno, né? Então, nós podemos falar que aqui no BRA 50, né, que o tique dele é de 5 pontos,
Um candle com corpo de no máximo 10 pontos, 2 ticks, é um doji, tá? Então vamos adotar isso como regra. Então vamos lá, como que eu faço isso? O fechamento do candle 1, né, no caso o candle fechado, ele menos, né, a abertura, que eu vou pegar o tamanho do corpo dele, ou seja, o fechamento menos a abertura, ele não pode ser maior que 10, né? Então eu quero que ele seja menor ou igual a 10. Só que aqui a gente tem um candle que pode ser positivo, pode ser negativo, né? Então eu tenho que botar um ABS aqui também para trazer isso sempre para o positivo, tá? Beleza, então eu estou falando aqui que eu quero sempre candles com corpo menor que 10 pontos. Vamos testar se isso aqui está funcionando, né? Eu botei na minha expressão de compra de entrada, tá? Então sempre que ele vir um doji, ele vai comprar. Tá? Então aqui ele fez uma compra, né? Porque nós temos aqui um dojizinho. Legal, aqui ele fez outra compra, porque nós temos aqui também, né? Não sei se dá para ver aqui. Aqui tem um doji, aqui também tem um doji, tá? Então legal, o algoritmo está funcionando, né? Obviamente, se eu rodar isso aqui no backtest, né, ele não vai dar retorno nenhum, né? Porque a gente simplesmente fez um sinal aqui, né? E ladeira abaixo, né? Agora a gente precisa melhorar, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa curva aqui, que não dá dinheiro nenhum, tá dando negativo, né? Menos $300. Vamos ver se a gente consegue, via Machine Learning, melhorar isso, tá? Para ele entrar exatamente nos pontos em que um doji realmente dá retorno, tá? Esse é o objetivo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui nessa minha expressão, né? Vou juntar aqui mais um operador lógico, que é o neurônio 1, tá? E aí, para eu conseguir fazer com que o robô pense por mim, né? Que ele coloque mais coisas aqui para melhorar o meu sinal, eu preciso ligar então a otimização aqui no MetaTrader, tá? E eu preciso definir aqui o range, né? Que é sempre de 0 a 352, tá? Isso aqui também são as combinações que ele vai fazer ali, tá? Então nós já definimos aqui que na compra, né, nós queremos então um neurônio 1, tá? E o que ele vai utilizar para esse neurônio 1? Como eu já disse, né, todos os indicadores que estão ligados aqui, médias, bandas, zigue-zague e tudo mais, e também aqueles preços de referência lá do 6 ao 10. Então vamos definir aqui, tá, meio por chutômetro mesmo, alguns preços. A gente vai colocar aqui, por exemplo, dia anterior, tá? Vou pegar a máxima, mínima, fechamento, né, que são preços importantes. Então dia anterior aqui máxima, dia anterior mínima, dia anterior mínima. No R8 eu vou colocar o fechamento do dia anterior, tá? Então dia anterior fechamento, né, que é a linha d'água. Lembrando que eu poderia botar para otimizar, tá? É que aqui na live eu não vou colocar, senão vai demorar muito tempo, né? Mas eu poderia falar para ele otimizar isso aqui e ele descobrir qual é o preço ideal aqui, tá? Eu vou colocar um Fibo expansão. Acho que eu vou colocar os dois, na verdade. Expansão de alta, que eu acho que é legal. De repente ele achar alguma coisa aqui. E também uma expansão de baixa, tá? Fibo expansão de baixa. Tá aqui. Tá, então ficou dia anterior máxima, dia anterior mínima, dia anterior fechamento, a retração da perna de baixa, aqui é o número da perna, tá? Então seria 1, né? A última perna fechada no mercado. E também a expansão de uma perna de alta. Legal, então temos os preços definidos aqui. Ele vai olhar para tudo isso aqui, né? As 4 médias, 2 bandas, zigue-zague, do R6 ao R10. Legal, definimos tudo. Agora eu vou fazer essa otimização aqui, de 0 a 352, tá? Bem rapidinho, só para a gente conseguir ver se acha alguma coisa. Vou desmarcar tudo que tem aqui. Uma coisa importante também, assim, normalmente quando se faz uma otimização, você também já calcula os alvos, tá? Porque às vezes um sinal ele é bom para um alvo curto, mas ele não é bom para um alvo longo, né? Então também poderia já otimizar os sinais aqui, né? Mas como é só um teste, só um exemplo, eu vou deixar 500 pontos mesmo, tá fixo aqui. 500 no gain, 500 no loss, ou seja, 1 para 1. E vamos ver se a gente consegue aplicar alguma coisa para que 1 para 1 essa estratégia fique lucrativa, né? 353 testes, tá? Bem rapidinho ele faz aqui pra gente. Vou também testar num período curto para não demorar muito, tá? Então vamos lá, ordenando por resultado. E aí se a gente for aqui por número de operações, ó, nós temos aqui um resultado bem legal,
que já faz 29 operações, mas eu ainda acho pouco, né? Vamos ver aqui o backtest dele como seria. Ele já transformou aquela curva em positiva com um pouco menos de operações, né? Só que nós temos um aqui bem interessante, que ele está um pouquinho menos classificado, né? Ele está com uma classificação aqui de 4,59, que é o ranking que o Stark deu para esse teste, né? Para esse case aqui de teste. Só que ele está lucrando $600, né? Vamos fazer um backtest aqui para ver. 359 operações, tá? Já melhorou bastante a curva em vista do que nós tínhamos, né? Nós tínhamos uma curva que era para baixo, totalmente perdedora, e já passou a ser um setup vencedor, né? Tudo bem que esses números aqui não são legais, né? A gente normalmente não opera fator de lucro 1.22, a gente não opera Sharpe 0.10, tá? A gente sempre busca fator de lucro acima de 2 e Sharpe acima de 0.30. Reparem que eu estou só criando o sinal de compra, tá, pessoal? Normalmente, quando vocês vão fazer alguma coisa assim que o robô vai decidir por você, não dá para fazer compra e venda ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Para a gente colocar mais um neurônio aqui, aí eu vou ter que utilizar o N1, né? O N2, desculpa, porque o N1 já está sendo utilizado. Antes disso, a gente só precisa tomar a decisão de qual valor que a gente vai utilizar, né? Se é o 329 ou se é o que faz menos aqui. Nesse caso, como a gente vai colocar mais um e provavelmente ele vai filtrar mais as operações, eu vou utilizar esse 329, tá? Que não ficou tão bom quanto o primeiro ali que a gente olhou, mas ele, por ter mais operações, ele me dá mais margem, né, para filtrar e então chegar em, de repente, 100 operações boas aqui dessas 359, tá? Então vamos lá, eu vou botar mais um aqui, posso colocar na mesma linha ou na linha de baixo, tanto faz, tá? End N2. E o valor que a gente decidiu lá é o 329, né? Então eu vou fixar aqui o 329 nesse neurônio 1 e eu vou otimizar agora o neurônio 2. Neurônio 2, tá? Então mesma coisa, de 0 a 352. Agora ele vai tentar descobrir mais alguma coisa com todos esses indicadores aqui nossos que estão ligados, se ele consegue melhorar o setup. Então vamos lá. Então aqui terminou. A gente conseguiu então colocar mais um neurônio nesse setup aqui. Agora nós partimos aqui já para $700 de lucro, né? Então aquele resultado que antes estava operando 300 e poucas operações para fazer $600, agora ele opera bem menos, 245, e ele faz mais dinheiro, né? 754. Tá? Isso aqui no melhor ranking aqui, né, que o Stark conseguiu encontrar, tá? Vamos fazer um backtest de um deles aqui para a gente ver como ficou aquela curva. Antes ela estava bem torta, agora ela já está se adaptando, tá vendo? Então isso aqui já começa a ficar próximo, né, de um setup operável, tá? Nós temos aqui já um fator de lucro 1.4, né? Ainda não está no 2, mas eu acho que se mexer ali nos alvos, na gestão dele, né? Lembrando que a gente está otimizando com stop loss e take profit fixos, né? 500 pontos. Se a gente otimizar isso, provavelmente a gente já chega em alguma coisa interessante aqui. Nós já temos 245 operações, o Sharpe ainda falta um pouquinho também melhorar, mas já estaria no caminho, tá? Se continuar otimizando esse setup aqui, provavelmente você vai conseguir chegar em algo que dê para operar. Lembrando que aqui nesse setup, nós ainda não otimizamos o stop loss, não otimizamos o take profit, nós não definimos ranges de horários, né, que muitas vezes acabam fazendo uma boa diferença no setup também. O setup operar somente de manhã, somente à tarde, tá? Daria para a gente colocar alguns break-evens, né, para quando a operação começar a andar a favor, a gente já fazer algumas travas, tá? Então dá para fazer bastante coisa ainda para tornar isso aqui um setup bem robusto, bem bacana para estar operando na conta real, tá bom? Bom, pessoal, para essa parte do curso era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no nosso canal e nos vemos na próxima. Valeu!